Essa é uma foto minha de 4 anos atrás, durante um cutting extremo que eu fiz, onde eu estava mais seco que eu já estive, e eu fiz isso simplesmente pela experiência de alcançar um percentual de gordura absurdamente baixo. Mas o que eu não esperava eram umas verdades obscuras e uns efeitos colaterais que ninguém fala, mas que vêm junto com um percentual de gordura tão baixo desse. Lucas Schmidt aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a verdade de se tentar alcançar e manter um percentual de gordura extremamente baixo, que não é saudável, não é sustentável. E eu vou falar isso com minha experiência própria. Mas por que as pessoas iriam querer manter o percentual de gordura tão baixo? Um dos principais motivos são as redes sociais. Toda vez que você abre o Instagram e o TikTok, você vê um monte de cara com os shapes mais secos e absurdos que existem na face da terra. E essa se torna a nossa meta, só que o que a gente não sabe é o outro lado da moeda, os motivos pelo qual a gente não deveria querer alcançar um percentual de gordura muito baixo. E no vídeo de hoje, Proteína, eu vou falar sobre isso, as verdades obscuras e os efeitos colaterais de se tentar manter mais seco do que você deveria. Mas primeiro, o que é muito seco e o que é saudável? É uma pergunta impossível de eu te responder com um número exato, porque vai depender de vários fatores individuais e genéticos, como por exemplo o seu set point. Para você entender esse termo, imagine o seguinte: um cara que o set point dele é de 10 a 20% de gordura. Se ele tentar descer e manter abaixo dos 10% de gordura, o corpo dele vai tentar fazer de tudo para que ele suba esse nível dele. E se ele tentar manter acima dos 20%, o mesmo vai acontecer. Mas esse set point vai variar muito, tanto no tamanho da janela, quanto em qual percentual de gordura essa janela vai estar. Por isso que tem caras aí que conseguem manter sem dificuldade nenhuma, em torno de 8 a 9% de gordura, ou 16 a 17% se você for mulher, enquanto outros lutam para conseguir manter abaixo dos 20% sendo homem, ou 28% sendo mulher. Então o que você deveria fazer? Você deve manter o menor percentual de gordura que esteja dentro do seu set point, dentro dos seus limites genéticos. Mas como que você vai descobrir qual é o seu set point? Se você estiver experienciando alguns dos tópicos que eu vou falar nesse vídeo aqui, provavelmente você está abaixo do seu set point. É um ótimo sinal e que você deveria aumentar, subir para uma janela mais saudável. Mas claro, contando que você tenha ou esteja fazendo tudo certo. Então você está perdendo gordura devagar, você está comendo os alimentos certos que vão te trazer saciedade, tá fazendo treino, tá fazendo cardio, tudo certinho. Então, sem mais enrolação, primeiro sinal: baixa testosterona. Esse estudo acompanhou um fisiculturista natural por um ano completo. Nos primeiros 6 meses, ele estava se preparando para uma competição, então ele estava numa fase de perda de peso, um cutting. E nos 6 meses seguintes, ele foi acompanhado para avaliar a recuperação dos efeitos colaterais que ele iria sofrer nos primeiros 6 meses de preparação. Então, durante os primeiros 6 meses, ele teve que perder 13 quilos de gordura, o que levou o percentual de gordura dele de 14,8 para 4,5, um valor absurdamente baixo. E isso fez com que a testosterona dele caia de 922 nanogramas por decilitro, que está no topo do valor de referência, para 227 nanogramas por decilitro, que está abaixo do limite inferior do valor de referência. Ou seja, está abaixo mesmo até para um senhorzinho de 80 anos. Outro efeito colateral proveniente da queda da testosterona vai ser a queda da sua libido, ou seja, do seu desejo sexual. Você basicamente, Proteína, vai virar um assexuado. Você não vai ter mais interesse em relacionar com mulher. Você vai pensar mais em comida do que em mulher, dependendo do quão extremista você levar o seu percentual de gordura. 2. Redução da força e da massa muscular. Nesse mesmo artigo também foi avaliado a força muscular dele, que reduziu muito durante os primeiros 6 meses e ele não conseguiu recuperar totalmente, mesmo depois dos 6 meses depois da preparação, ou seja, dessa recuperação pós-competição dele. Isso é uma consequência tanto da queda da testosterona quanto pela perda de massa muscular que ele sofreu e que você também vai sofrer se você tentar alcançar um percentual de gordura que não é pra você. Já que quando o seu estoque de gordura, ou seja, quando sua reserva energética cai para além do que deveria, seu corpo vai querer usar proteína do seu músculo como fonte de energia para satisfazer as suas necessidades energéticas. 3. Distúrbio do humor. Ainda nesse mesmo artigo, outro tópico que foi avaliado foi a mudança do humor dele, que variou de 616%
que provavelmente teve uma relação direta ali com o aumento do cortisol dele, que é o hormônio do estresse, que dobrou durante os primeiros 6 meses, o que me leva para o próximo efeito colateral. Nosso sono também vai ser muito prejudicado quando a gente seca além do que deveria. Um dos principais motivos é por essa elevação do cortisol, que é o hormônio do estresse, que a gente precisa dele baixo para conseguir dormir. Ninguém consegue dormir quando está estressado. Mas outro motivo também, basicamente, é o nosso corpo mais preocupado em querer se alimentar do que em querer dormir. Nosso corpo entende que a nossa prioridade naquele momento deve ser se alimentar, comer, já que para alcançar um percentual de gordura muito baixo desses, a gente tem que comer cada vez menos. E daí nosso corpo está achando que a gente literalmente está no caminho para morrer de fome. E falando em fome, o próximo tópico é desregulação da fome e saciedade. A grelina e a leptina, que são os hormônios da fome e saciedade, vão ficar todos desregulados, ao ponto de que a gente vai ficar com fome o dia todo e nunca vai ficar saciado depois de uma refeição. E isso vai fazer o que, proteína? Vai fazer com que a gente crie um foco excessivo em comida e que a gente fique pensando na próxima refeição o dia todo, sempre contando os minutos e os segundos para que esse momento chegue. Ou seja, você vai desenvolver um transtorno alimentar. E se você tentar manter esse percentual de gordura por muito tempo, você vai experienciar vários episódios de compulsão alimentar. Principalmente quando você se liberar para fazer aquela refeição livre, aquela refeição lixo. Que o problema é que quando você der a primeira mordida daquela refeição que você está sonhando nos seus sonhos, quando você consegue dormir, você não vai ter mais controle. É como se alguma coisa tomasse conta da sua cabeça e você não conseguisse parar de comer. Você não vai parar de comer quando você ficar satisfeito, nem quando você ficar cheio e nem quando você ficar estufado. Você vai parar de comer quando você fisicamente não conseguir mais comer. Você vai passar mal e depois disso você vai querer se matar no cardio, fazer atividade física até não conseguir mais andar, para conseguir reverter esse dano que você causou. E isso vai virar um ciclo sem fim, porque logo depois você já vai ter um outro episódio de compulsão alimentar, até que você aceite que esse percentual de gordura não é para você. 6. Redução do metabolismo e energia. Quando você seca mais do que deveria, perdendo muito peso, mesmo que seja 100% de gordura, você vai ter um gasto calórico total menor. Por quê? Primeiro você vai ter um metabolismo basal menor, já que você é uma pessoa menor, com menos massa, mais leve, e assim seu corpo vai necessitar de menos calorias para sobreviver, quanto pela redução da sua energia, sendo que esse é mais importante na redução do seu gasto calórico total do que o próprio metabolismo basal, apesar de que a maioria de vocês acreditarem que é o metabolismo basal, mas vocês estão errados. Você vai se sentir letárgico, uma fadiga sem fim. O treino de musculação que você adorava fazer, ficava todo animado para ir treinar, agora vai ser uma tortura. Cada repetição de cada exercício que você fizer durante o seu dia a dia, você não vai ter mais vontade de fazer nada, só ficar sentado ou deitadão, esperando a próxima hora da sua próxima refeição. Você vai se movimentar menos durante o dia, quando você está no nível de condicionamento desse. E essa parcela que é reduzida do nosso gasto calórico total se chama NEAT, N-E-A-T, que dentro dos 4 componentes do gasto calórico total é o segundo mais importante, é o segundo maior, logo atrás do metabolismo basal. E o NEAT basicamente se refere às calorias que a gente gasta durante as nossas atividades cotidianas. Então, enquanto você escova o dente, ou quando você vai na padaria, ou quando você se locomove de um cômodo para o outro dentro da sua casa, ou seja, são as calorias que a gente gasta que não seja em si da atividade física. Então, quando a gente está muito seco, nosso corpo começa a conservar energia. Então, de forma inconsciente, a gente reduz esse NEAT. Então, por exemplo, ao invés de você ir lá buscar uma água porque você está com sede, você vai pedir para alguém ir lá buscar água para você, seu preguiçoso. 7. Pequeno em roupa. Quando você estiver rasgado, você vai ter a maior e mais seca versão do seu shape. Principalmente quando você estiver com pump, sem camisa, vascularizado, os músculos saltados, definidos, todo cortado. Porém, de roupa é totalmente o contrário. Você vai aparentar ter a menor versão do seu shape no resto do seu dia. E isso é muito considerável, já que a maior parte do tempo você não vai estar aí andando sem roupa com pump. Pelo menos eu espero. Você vai estar de roupa normal e é essa versão que 99% das pessoas vão te ver. E daí que vem aquele dilema do fitness,
que você só pode escolher 2 das 3 características: grande, seco e natural. Então ou você é grande e seco, mas não é natural, ou você é grande e natural, mas não é seco, ou você é natural e seco, mas não é grande. Claro que se você tem a genética do Ronnie Coleman, você pode ser os 3 e mais um pouco, mas para 99,999% de vocês, só realmente cabe escolher 2. E tem uns infelizes ainda aí que escolheram os pais errados em termos de genética, que nem 2 pode escolher. Às vezes o cara só pode ser natural. 8. Dismorfia corporal. Isso significa que apesar de você ter alcançado a maior definição muscular, a versão mais seca do seu shape com percentuais de gordura absurdamente baixo, você não vai ficar satisfeito naquele momento, já que ficar muito seco vai exacerbar ou criar uma dismorfia corporal. Mas é claro que eu tô falando até certo ponto. Se você vai de gordo para relativamente seco, um seco saudável, a imagem do seu corpo, a sua confiança só vai melhorar. Agora isso vai começar a se inverter se você ultrapassar esse limite. E então você vai passar a não ficar mais satisfeito com o seu corpo. Isso provavelmente acontece porque você está em um sofrimento tão grande para alcançar esse percentual de gordura que você não vai ter nem energia para apreciar os seus resultados. Tanto que se você já alcançou um percentual de gordura desse e tirou umas fotos e depois de algum tempo, quando você voltou para um percentual de gordura saudável e olhou aquelas fotos, você não vai nem acreditar que você já alcançou aquela definição. E para finalizar, eu queria esclarecer que esse vídeo não é para você, gordinho, usar isso como desculpa para não secar. Muito pelo contrário, eu quero que você seque o máximo possível, mas dentro das suas limitações genéticas. Com isso, você não vai ter um shape só mais estético, mas também vai ter um shape muito mais saudável. Então clica nesse vídeo aqui para você saber como secar e definir o seu abdômen da forma mais simples e fácil possível, sem os efeitos colaterais desse vídeo. Valeu, até a próxima!